Hoje venho falar-vos de mais 6 filmes que eu vi nos últimos tempos. Olá pessoal, bem-vindos a mais um 6 em 6. Este é o tipo de vídeo onde eu vos falo dos últimos 6 filmes que eu vi. Neste caso, como eu tenho visto vários filmes, vou continuar a falar-vos de alguns filmes que eu vi nos últimos tempos. Vou falar-vos de 6 filmes então que eu vi nos últimos tempos. A contar então do último filme que eu falei no último 6 on 6. Para quem me quiser seguir, eu tenho esta minha vida cinematográfica documentada no site Letterboxd, que agora tem uma aplicação também, e eu vou deixar o link na caixa de informações com o meu link para que vocês quiserem me seguirem também, e é por lá que eu vou colocando os filmes que vejo, as estrelinhas que eu lhes dou e, portanto, todas essas coisinhas. Portanto, quem me quiser seguir lá pode seguir, porque agora também tem uma aplicação tipo Goodreads e, portanto, é super engraçado e recomendo muito que passem por lá. E vamos lá falar então dos últimos 6 filmes que eu vi. O primeiro filme que eu vou falar é o filme Blackfish, que é um documentário que eu vi e que era um documentário que eu já queria ver há muito, muito tempo. Este filme conta-nos então a história das baleias, para nós portugueses nós chamamos baleias assassinas, que são então as orcas, que são as baleias pretas, que elas têm a parte de cima preta e a parte de baixo branca. E basicamente este documentário vai-nos falar sobre a utilização destas baleias para shows nos parques SeaWorld norte-americanos. Nós, pelo menos eu, estou mais habituada aqui aos parques daqui e basicamente o que nós temos para shows normalmente são focas, leões marinhos ou golfinhos. Mas eles lá decidiram então utilizar baleias, orcas, mais concretamente. E basicamente o que o filme nos vai tratar é falar-nos um bocadinho sobre estes animais, que são tão parecidos com os humanos porque têm um cérebro muito grande e têm um cérebro que utiliza muito a parte do emocional, e vai falar-nos sobre a sua utilização nestes parques do SeaWorld, se isso é bom, se isso é mau, aquilo que tem acontecido ao longo dos anos, principalmente com as mortes de alguns tratadores, e portanto vai falar com alguns ex-membros destes parques que foram para o parque com a ilusão de ir tratar das baleias e de ir cuidar delas, e quando chegou lá deparou-se com uma realidade bastante diferente. As baleias eram colocadas em tanques completamente pequenos, passavam muita da sua vida a dar voltas nos tanques porque o tanque é super pequeno, e o que acontece é que eles ficam frustrados e muitas das vezes têm ataques para com as pessoas que estão a tratar. Não porque lhes tenham feito mal, mas porque muitas das vezes estão frustrados. O documentário é um documentário completamente contra a utilização destes animais em cativeiro, e portanto só ouviu o lado de quem é contra. Eles acho que tentaram falar com o SeaWorld, mas o SeaWorld não deu qualquer resposta. Eu confesso que também não sou a favor da utilização destes animais para espetáculos, muito essencialmente porque, tal como nós também não gostamos de estar presos, ou não gostamos de estar enjaulados, ou não gostávamos de ser utilizados apenas e só para espetáculos, acho que os animais também não devem ser. Eu confesso que eu fui a primeira vez ao circo o ano passado. É verdade, tenho 26 anos e foi a primeira vez ao circo ano passado. Confesso que a parte que eu mais gostei não foi a parte dos animais, foi sem sombra de dúvidas a parte dos humanos a fazerem as suas artes. E portanto eu acho que a utilização de animais também deve ser controlada. Eu por acaso não acho mal que existam, por exemplo, jardins zoológicos ou aquários, única e simplesmente com a ideia de preservar espécies ou mostrar como é que essas espécies são no seu habitat natural, apesar de estarem ali a viver em cativeiro, eu sei. Outra questão é utilizarem esses animais para fazerem espetáculos e para quase que viverem à procura de fazer o espetáculo só para comer o próximo bocadinho de peixe. É um documentário que eu recomendo. Eu sou um bocadinho a favor da não utilização de animais para espetáculos, mas é como tudo, cada um tem a sua opinião e eu não estou aqui para levantar qualquer tipo de opinião contra. Recomendo muito que vejam este documentário, é muito interessante também do ponto de vista das baleias e daquilo que elas são enquanto animal. The Incredibles. Eu nunca tinha visto este filme e saiu agora o Incredibles 2, que eu ainda não vi, mas que quero muito ver. E eu tinha que ver este filme porque supostamente é um filme que acompanhou gerações. Toda a gente estava à espera que saísse o 2 e portanto acho que demorou 10 anos também, se não estou enganada, ou qualquer coisa assim. E portanto eu tive que ver. Basicamente este filme conta-nos a história de um casal de super-heróis que inicialmente no filme eles são super-heróis separados, ou seja, eles vão casar no início do filme, e cada um tem a sua forma, tem a sua força, tem o seu superpoder e cada um trabalha da sua maneira. No momento em que eles estão para casar, no início do filme, o que acontece é que alguma coisa corre mal quando estão a tentar salvar alguma coisa e eles são simplesmente banidos, ou seja, eles não podem utilizar os seus superpoderes,
Se utilizarem os seus superpoderes, acontece-lhes algo de mal e os próprios super-heróis estão então a desaparecer. Eles casam, têm os filhos, têm 3 filhos e vivem então a sua vida normal, até ao dia em que o marido, que continua à procura de coisas para resolver, descobre então que andam a matar os super-heróis. E ele vai então numa busca para tentar resolver isso e atrás dele vai a mulher e os seus 3 filhos, que por conseguinte também nasceram com superpoderes. Eu achei o filme super divertido, super engraçado, mas no entanto falta-me ali qualquer coisa. Eu acabei por lhe dar 3 estrelas e meia, porque falta-me ali qualquer coisa, estão a perceber? Não me arrebatou do início ao fim e portanto eu acabei por... Eu tenho sempre esse problema com super-heróis, não sei porquê, já com filmes de super-heróis adultos, eu tenho sempre um bocadinho de problema com os filmes e não consegui adorar este também, apesar de ele ter uma premissa super engraçada e o filme ser super divertido, principalmente eu diverti-me com as 3 crianças, que são maravilhosas. Handsome Devil. Handsome Devil é um filme que eu já estava para ver há algum tempo, não sei se lembram, mas nós no canal do Será no Sofá tínhamos o Netflix Movie Night, acho que era assim que se dizia, já não me lembro muito bem, onde nós escolhíamos filmes da Netflix, sorteávamos e víamos um filme da Netflix e portanto falávamos com vocês. Este filme está no catálogo da Netflix, não é original da Netflix, e basicamente conta-nos a história de um grupo de rapazes que é enviado então para o colégio interno e o nosso protagonista, um dos nossos protagonistas, é gay. E ele sofre bastante porque no colégio toda a gente é muito macho, vamos dizer assim, porque jogam todos na equipa de como é que é? Rugby, acho que é rugby. E portanto todos eles são muito machos e portanto todos eles trabalham. Até ao dia em que chega um novo aluno à escola que tem bastantes dúvidas sobre a sua sexualidade, mas que tem uma certeza que, independentemente de tudo, ele quer jogar na equipa de rugby e ajudar a escola. E portanto este filme é um crescimento sobre não só o rapaz que já sabe que é gay e que portanto passa por todas as provações na escola, mas também aquele que tem dúvidas sobre a sua sexualidade e que vai ter então que demonstrar aos outros que, apesar de ser homossexual, isso não tem nada a ver com nada. É um filme divertido, claro que é um filme super jovem e muito leve, mas é um filme muito divertido e que aborda o tema de uma forma muito interessante. E é por isso também um filme que eu vos recomendo. Alex Strangelove. Eu vi alguns filmes bastante leves e divertidos este verão, porque acho que é isso também que chama o verão, chama filmes mais leves e mais divertidos. E portanto eu acabei por ver alguns desses filmes assim mais leves e por ver algumas coisas mais divertidas. Este é um filme original da Netflix e que nos conta então a história do Alex. O Alex é um rapaz bastante divertido e é bastante engraçado e um dia chega à escola uma nova rapariga, uma nova aluna, e ele acaba então por meter conversa com ela e os dois acabam por se apaixonar e acabam então por namorar. E tudo corre muito bem até à altura em que eles decidem que ele tem que perder a virgindade, porque já está na altura para isso, e ele que acaba então por ficar bastante nervoso com isso, com essa ideia de perder a virgindade. Numa das festas que eles vão à noite, ele acaba por conhecer um outro rapaz e acaba então por se apaixonar por ele. E o filme a partir daí torna uma outra proporção. Não é a ideia dele perder a virgindade com a rapariga, mas a ideia dele descobrir uma nova faceta, uma nova orientação sexual que ele não sabia existir. E portanto o filme vai todo rodar à volta disso, não só do seu autoconhecimento de que pode gostar de outras pessoas, mas também do seu autoconhecimento para com a sua namorada, que é a sua melhor amiga e que ele também não quer perder. E portanto é um filme divertido, um filme leve e acho que vale para esse propósito, mesmo de ser leve e divertido. Depois eu vi um documentário, o Dead Sugar Film. Era um documentário que eu já queria ver há muito tempo, porque eu ando numa altura de tentar fazer mudanças alimentares e uma delas é com certeza o açúcar. Eu tenho ouvido muitos podcasts e tenho lido muitos artigos sobre o facto de o açúcar ser altamente prejudicial para a nossa saúde e portanto eu tenho tentado retirá-lo da minha alimentação. Não tem sido completamente fácil, porque há muita coisa que nós comemos e que até tem açúcar, mas eu achei que até iria ser mais difícil do que está a ser e portanto está a ser muito bom. Este documentário vem-nos ajudar então nessa questão. Este documentário é muito interessante. Temos então este protagonista do nosso documentário, que mora na Austrália e que no início em que ele grava o documentário, há uns 3-4 anos, ele decidiu fazer a sua vida completamente saudável, comer maioritariamente à base de comida, como se chama, plant-based food, ou seja, comida, não diria que é de plantas, mas daquilo que é cultivado, vamos dizer assim. Ele cortou com todos os açúcares, cortou com tudo e na altura em que ele está a gravar o documentário, a mulher engravidou.
Ele decide então fazer este documentário para provar ele próprio que o açúcar é completamente prejudicial para a saúde. E o que é que ele decide? Ele decide comer durante 2 meses, 60 dias mais ou menos, ele decide comer a dose diária que toda a gente no mundo praticamente come de açúcar por dia, que acho que são 40 colheres de açúcar por dia. E ele vai fazer isso apenas e só comendo produtos que dizem na sua embalagem que são lights, ou seja, produtos que supostamente são saudáveis, mas que contêm muito açúcar associado. E ele vai contar com a ajuda de nutricionistas e com a ajuda de médicos e essas pessoas todas, e ele vai comer essas tais 40 colheres, acho que são 40 colheres de açúcar por dia, nesses produtos supostamente light, e não só, porque ele também vai comer McDonald's e refrigerantes, essas coisas todas, mas maioritariamente ele vai comer comida que supostamente é saudável. Por exemplo, se formos ali comer um batido, o batido bem cheio de açúcar, e portanto ele vai comer isso. E o que acontece ao longo destes 2 meses é que ele vai engordar quase 10 quilos, vai ficar com imensa barriga e vai ficar com imensos problemas de saúde, porque o açúcar realmente muda muito a nossa vida em termos físicos e, portanto, é muito impressionante. Para além de nos mostrar os efeitos que o açúcar tem no nosso corpo, ele vai então confrontar algumas marcas e vai falar sobre algumas coisas que fazem mesmo muito mal à nossa saúde. E o caso que mais me chocou, o refrigerante que existe na América que se chama Mountain Dew e que até é mencionado num filme que eu vou falar já a seguir, que é o To All the Boys I Loved Before, que mostra mesmo a garrafa ali. Esse refrigerante, eu acho que é da empresa da Coca-Cola, se eu não estou enganada também. E basicamente esse refrigerante tem muito açúcar e muita cafeína, e há um estado americano que consome aquilo imenso, consomem mesmo aquilo desde bebés, não estou a brincar. Há mães que enchem os biberons com aquela bebida e dão aos bebés. E o caso que mais me chocou foi um rapazinho que tem 16 anos, que bebe aquilo desde super pequeno e que tinha os dentes todos podres. Ele já não tinha dentes sequer, aquilo era só bocadinhos de dentes todos negros. Eu fiquei chocada, porque ele foi acompanhar um dentista que decidiu fazer então uma autocaravana, que é um dentista, um consultório, e que tenta ajudar essas pessoas que já não têm dentes por causa desse refrigerante. Eu fiquei chocada, juro-vos, a sério, acho que é mesmo isso. Acho que, apesar do filme ser completamente tendencioso, de falar mal contra as marcas e essas coisas todas, até porque ele vai falar com um senhor de uma empresa supostamente de produtos saudáveis, mas que é completamente patrocinada pela Coca-Cola, e portanto estou a ver a incongruência da coisa. É basicamente como nós estarmos a ver um campeonato do mundo de futebol patrocinado pelo McDonald's. É aquelas incongruências que ninguém entende. Mas pronto, à parte disso, o filme é muito interessante para quem quer ter uma outra ideia do açúcar e aquilo que o açúcar pode fazer ou não. Açúcar refinado, começo a dizer aqui, açúcar refinado, porque todos os alimentos têm naturalmente açúcar, as frutas têm açúcar e, portanto, o açúcar refinado, que é aquele que nós adicionamos sempre à comida. E, portanto, é um documentário muito, muito bom e eu recomendo muito. E por fim, To All the Boys I Loved Before. Este é um filme da Netflix que é baseado no mesmo livro da Jenny Han e que eu estava muito curiosa para ver porque eu já li o livro e gostei muito na altura. É um livro YA leve, divertido e bastante simples e, portanto, eu na altura tinha gostado muito e quis então ver o filme. E eu gostei muito do filme. Tem algumas diferenças do livro, principalmente o final e algumas coisas ali no meio também foram modificadas, mas é um filme tão bonito, tão divertido, tão amoroso, tão romântico. A sério, eu acho que já toda a gente por essa internet fora disse que o filme é muito bonito. É daqueles filmes de romance que não precisam de ter outras coisas ali a florear a coisa, que se tornam tão bonitos, e é um filme muito, muito interessante. Eu recomendo muito e vejam, a sério, é fantástico. Netflix está a apostar em grandes produções e eu estou a gostar muito. É isso, estes foram então os 6 últimos filmes que eu vi e que não falei aqui pelo canal, porque os outros eu já falei, os outros eu já fui falando aqui, como o Fahrenheit ou o On Chesil Beach, que eu também já falei aqui pelo canal. E por isso partilhem comigo nos comentários quais foram os últimos 6 filmes que vocês viram, aqueles que vocês querem partilhar comigo para eu também poder ver e podermos partilhar opiniões. E é isso, espero que tenham gostado, um grande beijinho e se já viram o To All the Boys I Loved Before, digam-me o que é que vocês acharam. E é isso, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!